queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 6 de maio, da sexta semana do tempo pascal. Estamos aí iniciando mais uma semana e também iniciando o nosso mês, maio, mês de Maria, mês em que somos convidados a voltarmos às boas práticas marianas. Também é o mês das mães. Próximo final de semana comemoramos o domingo, o Dia das Mães. E devemos, de fato, já começar esse mês rezando e intercedendo por todas as mães, as nossas mães, mas também todas as mães, aquelas que hoje precisam ser sustentadas pela nossa oração, pela nossa intercessão. Sobretudo dando graças a Deus pelo dom da vida, por essas mulheres que geram a vida e que hoje também ofertam as suas vidas pelos seus filhos. E hoje iniciarmos bem a nossa segunda-feira meditando a Palavra de Deus, vivendo a Lex Divina, que é essa leitura orante da Palavra de Deus, essa meditação diária em que a Igreja nos convida a rezarmos a cada dia, a escolhermos uma palavra para trabalhar o nosso coração, escolhermos uma frase do dia em que vamos ruminar ao longo de todo este dia, deixando que essa palavra venha transpassar o mais profundo do nosso ser. E lembrando que a cada Lex Divina nós somos convidados a tomarmos resoluções. O que é que eu vou viver, Qual é a prática que eu quero viver neste dia através dessa escuta da palavra? E estamos aí avançando no tempo litúrgico, já estamos na sexta semana do tempo pascal, então fazendo memória que há pouco tempo celebramos o domingo da Páscoa e agora já entrando nesse mês de maio e coincidentemente, além de ser a sexta semana, hoje é dia 6 de maio, Essa segunda-feira, esse início da nossa semana. A liturgia de hoje nos traz, na primeira leitura, a liturgia da palavra retirada dos Atos dos Apóstolos. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia, e quem tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chama-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasses as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Então, na leitura de hoje, retirada aí do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê o caminho, a continuação das viagens de Paulo. Semana passada a gente já veio acompanhando todas as cidades que Paulo foi passando, anunciando, pregando a palavra de Deus. E agora ele vai embarcar em Troade, e vai navegar diretamente para uma ilha. E chegando lá, no dia seguinte, eles vão fazer a sua caminhada e vão chegar em Filipos, aonde eles vão encontrar, naquele local, várias pessoas. E dentre deles, eles vão encontrar uma mulher. Tinha várias pessoas sentadas, reunidas, e muitas mulheres. E lá ele vai encontrar uma mulher por nome Lídia, que era essa comerciante de púrpura, mas foi uma mulher que se deixou ser transpassada pela palavra de Deus. É interessante porque a leitura vai dizer que ela acreditava em Deus e escutava com atenção. Então, o primeiro movimento dessa mulher foi a escuta de Deus, a escuta da sua palavra. E foi graças a ela estar atenta e escutar com atenção que ela vai pedir ao Senhor que de fato vive essa graça de conversão através do batismo. E ela vai abrir o seu coração para acolher a pregação. Ela acolhe a pregação de Paulo, atenta aos ensinamentos de Deus, e ela vive de verdade uma conversão. Não só ela vai ser batizada, mas toda a sua família. Vive esse movimento do batismo, da conversão, da purificação da sua alma. E ela no final vai fazer o convite para que eles ao menos permanecessem, fossem até a casa dela. E ela vai dizer: se me considerais uma fiel do Senhor, permaneci em minha casa. Então ela era tão grata por essa obra de conversão, essa obra de santificação, esse batismo que deu a ela essa graça de ser filha de Deus, que ela convida a Paulo a passar na sua casa. Paulo e seus companheiros, que Paulo sempre viajava com alguém para anunciar
de fato, né, e testemunhar o Cristo ressuscitado. Ele que fez a experiência do batismo, ele também levava o batismo a outras pessoas, né, e não só o batismo dessa graça batismal do Espírito Santo, mas sobretudo um batismo de conversão. O salmo de hoje é o Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. Então, a primeira frase do salmo de hoje é: o Senhor ama seu povo de verdade. Então, o salmista declara essa certeza de Deus por cada um de nós. Como é bom, né, saber que o Senhor nos ama de verdade, com um coração puro, com um coração reto. E nós somos convidados também a esse amor para com Ele, amarmos o Senhor verdadeiramente, sem divisão, né, sem contaminação no nosso coração, mas amarmos o Senhor por inteiro, com o coração sem reserva. E quem ama, glorifica o Senhor. Então, o salmista vai justamente nos dizer, nos convidar a esse cântico novo, esse cântico de gratidão, esse cântico que é elevado aos céus de um coração que se sabe ser amado. Quando nós nos sentimos amados, nós queremos retribuir o mesmo amor. E o salmista nos convida a retribuirmos, nos alegrando, nos rejubilando. E ele vai dizer que somos convidados a dançar, a glorificar, a tocar harpa, né? Tocar os nossos instrumentos de louvor. Porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Então, peçamos ao Senhor essa graça de juntos exultarmos nesse dia, de cantarmos os nossos louvores, de reconhecermos esse amor de paternidade do Senhor com cada um de nós. Deus que é esse Pai que nos ama incondicionalmente. Nós temos essa certeza diariamente através da sua palavra. Então, que neste dia, essa frase do Salmo de hoje, o Senhor ama seu povo de verdade, ela inflame o nosso coração com a certeza de que nós somos amados por Deus. E por isso nós devemos render a Ele toda a glória, todo o louvor e toda a nossa gratidão. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Então, o evangelho de hoje começa já nos introduzindo para a grande graça, a grande novena da nossa igreja, que é a novena de Pentecostes. E o Senhor vai nos convidar neste dia a reconhecermos o Espírito Santo como esse defensor que é enviado da parte do Pai. Esse Espírito Santo que dá testemunho e que nos ensina também a dar testemunho do Cristo. Então, peçamos nesse dia a graça de sermos verdadeiramente inflamados por esse Espírito Santo. Deixemos que o Espírito Santo, ele nos conduza e ele nos faça reconhecer e, sobretudo, clamarmos Abba, Pai. A palavra de hoje vai dizer: eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Essa é a frase que eu quero que você guarde no teu coração, que a sua fé não seja abalada. Para isso, precisamos suplicar a ação do Espírito Santo no meio de nós. É Ele que nos dará certeza, apesar das tribulações, dificuldades, perseguições, angústias, né, situações adversas que cada um de nós passamos no dia a dia, né, por situações tão difíceis que às vezes de fato nos deixam desanimados, entristecidos, angustiados, mas a nossa fé, ela não pode ser abalada. E é uma ordem, uma palavra de ordem que o Senhor dá a cada um de nós. Que a nossa fé não seja abalada por qualquer coisa. Então, precisamos da força do Espírito Santo para que fortifique a fé no meio de nós e nos dê a graça cada vez mais de testemunhar, de dar testemunho, como diz o próprio Evangelho, São João, dá testemunho do Cristo.
Lembrando que o Espírito Santo é esse nosso defensor, mas ele também é esse consolador, é essa força, Espírito Santo que traz os 7 dons dados a cada um de nós. Renovemos nesse dia a nossa graça batismal, como foi a primeira leitura dessa mulher que recebeu o batismo. Renovemos a graça batismal e a ação do Espírito Santo que foi dado a nós no batismo, no sacramento do crisma, e onde a cada dia somos convidados a renovar esse Espírito Santo, a renovarmos o nosso batismo. Tenhamos uma bela semana, já preparando o nosso coração para viver essa grande novena, e que Deus os abençoe.